eu possa pegar depois a gravação, né? La Loba. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda, invariavelmente gorda e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar, cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo à feira acima de Oaxaca com galhos de lenha estranhos, de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes. La Hueseira, a mulher dos ossos. La Trapeira, a trapeira. La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos, de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela arrasta sorrateiramente e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios à procura de ossos de lobos. Quando consegue reunir no esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar, a bela escultura branca de criatura está disposta à sua frente. Ela senta junto do fogo e pensa na canção que vai cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura. Ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. E é aí que os ossos das costelas e das pernas dos lobos começam a se formar carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. A loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. A loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol, ou de luar sobre seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse que se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdida, cansada, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo de alma.
Agora eu quero pedir para vocês fecharem os seus olhinhos e escolher nesse conto a parte que mais ficou registrada ou que mais tocou. Pode ser a primeira que vocês lembrarem ou alguma que tocou realmente forte. E então traga para a sua alma essa essa parte, permaneçam de olhos fechados. Traga para a sua alma e veja se tem alguma correspondência ou com a sua história ou com a fase que você está vivendo agora, o ciclo que você está vivendo agora. Você pode, se você tiver um papel, um lápis, fazer um desenho sobre essa parte escolhida da história. E então, eu vou pedir que vocês, quando sentirem se preparada, uma a uma, fale dessa parte da história que tocou mais você. Você abre o seu microfone e conta para nós sobre essa parte que te tocou, sobre Eu fiquei o que você particularmente percebeu. tocada por esse momento que ela insufla a vida nesses ossos e vão criando pelo, carne, até esse insuflar da vida, que uma coisa muito potente, né? Vamos dizer assim, em termos é um dom de Deus, né? Conceder a vida. E é uma imagem muito forte, essa imagem de La Loba insuflando a vida nos ossos até que ele se torne um lobo, né? Que coisa impressionante. Disso, E você consegue fazer uma associação com alguma parte ou ciclo da sua vida? talvez sim, porque como eu fui uma pessoa asmática de vida inteira, eu acho que eu tive que insuflar vida em mim mesma, porque a minha vida, o chamado era para o oposto disso, né? Eu era uma pessoa que era para ficar no cantinho, não ter muita vida, não ter. E eu sempre fui muito, não, eu não vou ser aquela pessoa que não vai participar das brincadeiras, que não vai participar da vida, que não vai casar, que não vai ter filhos, que não vai crescer. Então, eu acho que eu Uhum. tive que ser esse aspecto meu, que eu mesma insuflo vida em mim mesma, né? Vamos pensar assim. Seria talvez essa associação que eu faria. Ou seja, a asma é, ela também pode estar representando momentos, né, de vida, morte e vida. Exatamente, exatamente. E, e nesses momentos nós estamos vivendo e sentimos uma sensação mortífera, ou de algum aspecto nosso, ou de alguma coisa que está se perdendo na nossa história, ou se encerrando na nossa história, uma dificuldade que nos tira o chão, né? A única solução é insuflar-se de vida novamente, né? Exatamente. Buscar um sentido, uma forma de recomeçar ou de continuar de uma maneira Buscar essa diferente.
buscar essa força instintiva, né? De Essa vida. força instintiva. Exatamente, né? E essa mulher selvagem, ela mostra esse caminho, vida, morte, vida, né? Que cabe a nós insuflarmos, né? E de Exato. que jeito que ela faz isso? Soprando, né? Cantando, Cantando, soprando, cantando. cantando, né? Quando nós cantamos, nós estamos num movimento psicoespiritual, porque o canto, ele é, ele é a voz das nossas emoções, né? É a voz das nossas emoções. Nós cantamos o que sentimos, Muito né? bonito, né? É muito É, é bonito, é muito sensível e é muito forte também, né? muito forte. Muito, É a força da vida, morte, vida, exato. né? Então, a gente está vendo aqui um aspecto da mulher selvagem, que é essa recuperação, superação, né? Uhum. Recomeçar, né? Com um canto, seja o canto um canto triste, seja um canto de súplica, seja um canto de glória, seja um canto de vitória, seja um canto de esperança, mas é aquele conteúdo da alma, né? Que Sim, precisa ser, é, ser efervescente, sim. transbordar, né? Esse canto pode ser um conto também, Sim, um canto, um conto, né? né? Uma exclamação, né? Uma exclamação. Exato. Poesia, né? Uma lágrima que não deixa de ser um canto. Ou o riso, né? Porque ela termina. Para mim, a imagem que ficou mais forte foi dessa mulher que ri, assim, né? E quando ela se transforma numa mulher que ri. Então, essa foi a E- imagem mais marcante, né? Porque ela vem cheia de alegria, né? Então, assim, esse encontro traz Exatamente, também esse prazer, esse júbilo, essa alegria, né? E acho que o riso é muito simbólico da liberdade, né? E uhum, muito interditado as mulheres, né? Pelo menos por muito tempo, a ideia de não rir alto, né? De não... tem uma dimensão, né? Que sempre foi colocado é, muito como pejorativa, assim, ai, você ri, né? Como se fosse uma coisa escandalosa por si só, né? Eu ouvi várias sim, vezes isso, assim, ah, esse riso era escandaloso e é chique, só um riso, né? E é é só um sempre... riso, era considerado chique e escondendo o riso por entre os dedos, né? A mulher sorria assim, né? Era era um é, jeito mais social, mais sociável, né? E como se você a, rindo fosse um desmérito, uma mulher de riso fácil, nem sempre foi um elogio, né? aham, aham, aham. E onde que você vê isso em você, Sula? Então, eu sou uma pessoa que ri bastante, não necessariamente porque eu estou alegre, mas é uma expressão de nervoso, de raiva, de alegria, de várias coisas, se manifesta sempre num riso, assim. Às vezes até de uma forma meio descontrolada. Então, assim, às vezes quando eu tô com muita raiva, eu começo a rir, sabe? Assim. E às vezes isso é até visto como deboche, não, e é só quase assim como uma autorregulação, entendeu? E, Hum, e daí eu sinto que isso, ao mesmo tempo que eu vejo que assim, muita gente vê isso como uma coisa boa, né? Assim, no caso, assim, por exemplo, às vezes os alunos, quando eles vão descrever, eles sempre falam assim: ah, Zuleika é a pessoa que tem um riso fácil. E às vezes isso é elogioso. Mas eu já vi que isso, em muito contexto,
também é visto como uma, sei lá, algo que é dito como uma desqualificação. E daí eu fico, às vezes, tentando entender, né? Como que lugar esse riso tem. Mas acho que é muito uma dimensão selvagem, né? Porque nessa dimensão da emoção, seja ela de né, uma emoção né, de alegria ou de uma outra expressão, mas ela vem muito como uma expressão de. A minha sensação, se eu estou rindo, eu estou presente. Eu, pelo menos, entendo assim. Assim, o riso, para mim, seja ele né, diante do absurdo ou diante do contentamento, ele me dá sempre uma sensação de presença. Então, eu tendo a valorizar né, que nem a música lá do Caetano, assim, não só da Clarice, né? Valorizo, né, minhas lágrimas, mas também minhas risadas, assim. Então, a minha sensação é que quando eu estou rindo, eu estou presente naquela situação. E daí, talvez, depois eu possa respirar enfim, pensar melhor, mas para mim é um sinal de presença. Então eu entendo essa coisa da mulher selvagem muito como estar presente, né? Por isso que essa parte me toca bastante nesse, porque é quando ela se transforma e está presente ali, né? É nesse final assim onde vai para o encontro da alma. Acho que é a própria apresentação da alma pelo riso, né? Que você se expressa, né? Quando você ri, porque você chegou ali. Obrigada, Lula. Mais alguém? Ah, eu gostei logo de cara quando ela apareceu e você começa a falar da descrição dela, né? E eu já fiquei imaginando aquela mulher andando pela cidade, assim, toda super, assim, senhora de si, dos passos, sabendo bem o que ela queria, mas totalmente desencaixada ali, né? Muito, sabe aquela figura? Então, eu achei isso como se fosse uma bruxa, uma entidade, não sei, alguma coisa assim. Uhum, uhum. É assim que você sente a tua alma. Olha, eu acho que você estava pensando o que isso tem a ver, se você perguntou para elas, né? O que isso tem a ver com o seu momento? Eu acho que tem muito a ver com o meu momento. Agora, nesse momento, quem fica na minha casa, no meu território, no meu reduto, são meus gatos, pouquíssimas pessoas. E, e eu tô com uma coisa assim muito de ser do meu jeito mesmo, sabe? De não procurar me encaixar, não procurar fazer parte, embora eu faça, mas as pessoas com quem eu convivo, elas estão tendo muito a ver com isso, sabe? Com esse Sim, jeito, com essa coisa meio diferente. Pessoas que têm sim. interesse em coisas mais da alma mesmo, sabe? Da Uhum, arte, da beleza, da música, dos bichos, das plantas. Então, acho que isso tem muito a ver comigo. Acho que sim. até cortei um pouco meu cabelo, porque meu cabelo estava enorme. E eu falei, gente, eu vou ficar bem aquela velha bruxa de cabelão. Ou de cabelo raspado. Eu me vejo dessas duas maneiras. Quando eu cansar de Fizer- tingir, eu raspo. Aham. Então tem uma coisa assim em mim, não sei, tá surgindo em mim uma pessoa muito diferente.
Uma mulher E selvagem. essa pessoa é uma pessoa mais você, né? Mais autêntica que convida aqueles que uivam da mesma forma que você, né? Que tem interesses, né? Parecidos e que te importa. Ai, que coisa mais linda aí no teu colo. Ah, ó, ele está aqui, ó. Que coisa Peraí. mais linda. Ai, gente, assim, assim. Você está se mexendo, a gente quer ver você. Ai, gente, tá aqui. Aí, olha. Só as orelhinhas, né, meu bem? Veja que para descrever a mulher selvagem, né, essa expressão anímica, esse arquétipo, ai, coisa mais linda esse gato, gente. Ela começa assim: existe uma velha, porque as pessoas de alma, né, a alma é velha. Uhum. A alma é um arquétipo. Então, é um arquetipo. Arque, né? Lá dos primórdios da vida, quando os seres eram só alma, Uhum. né? Não tinham nome ainda, não tinham, não tinham modelos para seguir, se cobriam como podiam do frio, viviam de forma bem selvagem mesmo, né? Então, por isso uma velha, a alma é descrita como uma velha aqui, né? Que arquetípica que existe desde o princípio do mundo, né? Isso me faz lembrar uma vez, eu fui poucas vezes nos jantares de psicólogos aqui em Maringá no Dia dos Psicólogos. Por algum motivo, nem sei por quê, mas teve uma época, acho que eu tinha de 7 a 10 anos de formada, quando eu fui pela primeira vez. E quando eu cheguei aqui em Maringá, eu fui a sétima psicóloga a chegar aqui. Hoje tem mais de 1.000, mas eu fui a sétima, né? Então, as pessoas sabiam o nome das psicólogas, mas as pessoas não me conheciam, só as que frequentavam meu consultório, né? Quando eu fui, eu cheguei, quando vou a algum lugar, eu sou tomada de uma alegria. É muito prazeroso conhecer pessoas, conversar com as pessoas. Às vezes eu tenho um certo receio de ir, mas quando eu estou lá, é a coisa mais gostosa do mundo para mim. Conhecer as pessoas, estar com elas e conversar, né? E é fácil me sentir bem se eu tenho um encontro de alma. E aí a gente já tinha até jantado, e uma falando com a outra, e como é que é seu nome? Ah, eu sou a Cris. Ah, então, Cris, né? E você? Ah, eu sou a fulana. E então já estava terminando o jantar, já estava lá pela sobremesa, quando alguém falou assim, mas como é que é o teu nome inteiro? Cris? Falei, Maria Cristina Ré. Ah, você é a Reco? Aí eu falei, gente, o que que vem aí, né? Aí várias pessoas falaram a mesma coisa. Não, quando eu via falar de você, eu achava que era uma mulher bem grande, bem gorda e bem velha. Aí eu falei assim, gente, vocês já conheciam a minha alma, né? Porque eu Legal. tenho menos de 1,60 m, né? 1,58 m. É, né? Na época eu tinha 30 anos e, né, e 50 quilos. E um tico de gente, né? Mas as pessoas só conheciam meu nome e imaginavam
assim, que aquelas palavras que alguém dizia, que eu havia dito, ou que a forma como sabiam de mim, ou alguma coisa assim, só podia ser de uma pessoa muito experiente. Mas é que muitas vezes eu vejo, eu escuto eu durante o meu trabalho e percebo assim, mas tem realmente aqui um, um arquétipo falando em meu nome, né? A gente sente isso, não sente? Um arquétipo falando em nosso nome? Cris, eu tenho uma amiga, ela é psiquiatra, mas também atende, Aham, né? Também é aham, junguiana. E eu acho engraçado que você descrevendo a loba, né? Ela é aham. uma mulher assim, tá? E, inevitavelmente, ela é gorda. E essa minha amiga, ela diz que a gente tem fase da vida que quando a bunda da gente é pequena, que a gente não dá conta ainda das coisas. A gente só dá conta quando a bunda da gente já está gorda. Então, eu tenho gorda, e ela é bem magrinha, essa minha amiga. E ela é bem magrinha, mas ela diz, não, a gente... Porque a minha filha passou por uma fase meio difícil de depressão, a minha caçula, e ela disse: Ah, mas ela ainda não tem bunda gorda. A gente tem certas coisas que a gente só dá conta quando a gente está com já tem a bunda gorda. E a Marta É, Vieira, lá de Brasília, ela dizia isso, e é pura verdade, porque a gente tem que estar uhum, encorpada, né? Não sim, necessariamente no sentido literal, que é como eu te disse, ela é uhum, bem magrinha, mas assim, a gente tem que ter ainda já estrutura para dar conta de certas coisas na vida. E eu acho que esse sim, é o arquétipo que está aparecendo, a imagem do arquétipo que está aparecendo. É essa pessoa que já corporificou a, vamos dizer assim, a vida, a vivência da vida, né? Ela já tem vivência. peso, vamos dizer assim. Isso eu acho muito Isso, interessante também na narrativa, né? é. Jung fala da metanoia, né? A metanoia é uma época da vida que a gente sente que está meio perdido, assim, as coisas estão meio sem sentido, parece que vem aqui uma angústia, alguma coisa nos aperta por dentro, nos incomoda, né? Isso acontece normalmente após os 33, 35 anos, dali para frente, às vezes bem para frente, né? Mas nunca antes dessa idade, que é essa, quando você começa a ficar mais espessa por dentro mesmo, né? É, que é a, a angústia dessa vida-morte, né? Onde muitas coisas deixam de ser importante, porque a gente quanto muito jovem, está deslumbrada com o mundo externo. E depois, quando aquilo começa a não fazer mais tanto sentido, a gente volta os olhos para dentro. E aí, por um tempo, se sente perdida, não enxerga nada, só sente dor, angústia, porque tem alguma coisa aqui que não preenche, o mundo não preenche a nossa alma, né? Eu sinto a minha alma bem aqui, né? É, nesse chakra cardíaco aqui. E então, a metanoia é isso, essa perda que a gente tem de nós mesmos jovens, e e vamos buscando valores mais profundos. Vamos buscando é, dar um foda-se para o que estão dizendo e nos aceitar mais, né? A nos colocar de alguma forma, independente se gosta ou se não gosta, né? Então, a Rita Lee fez um monte de música assim, e vários outros poetas falam dessa angústia que é edificante, porque ela traz alma, né? Então, essa questão dela aí
A gente fica atrás dos nossos ossos, juntar os nossos pedaços para dar vida a essa mulher selvagem, que ela que, no, que a juventude, ou ser jovem demais, ou viver de forma jovem demais, vai nos quebrando os ossos da alma, porque a gente passa a viver dentro de um condicionamento do mundo, né? Então, é do tipo, você já foi àquele teatro? Como não? Todo mundo foi, só você que não viu, por exemplo. Então, você vai. Não porque você se sente um chamado, mas porque todo mundo vai e você não pode ficar de fora. Porque todo mundo vai falar daquilo, você não vai ter o que falar, né? Então nós vivemos muitos condicionamentos. E chega uma hora que é como a Simone fala, você para de ir em todo lugar que todo mundo vai, para ir naquele lugar que você se sente chamado, que a tua alma te leva, né? Que você traz para casa pessoas que também vivem a sua alma. Então a gente passa por esse deserto chamado metanoia, e passa a ter mais autenticidade, né, mais verdade. Às vezes a pessoa faz isso lá com 70 anos. Eu vejo assim que eu fui criada num sistema onde a minha mãe sempre falou: não fica bem fazer assim, Cris. Olha a fulana, ela sempre faz tal coisa, né? Ela é mais, mais chique, é mais elegante, né? E ficava olhando, nossa, é isso que eu tenho que ser então chique, elegante? Mas eu sou uma pessoa mais autêntica e eu gosto de coisas assim que nem sempre, né? Se eu quiser sair retrô, eu saio retrô. Se eu quiser sair rock, eu saio rock. Se eu quiser sair, enfim, né? Não me importa, eu uso as coisas que eu gosto, eu leio as coisas que eu gosto, eu falo coisas que às vezes escandaliza a minha família. Então, é, alguns nomes como linguaruda é meu nome na família, né? Pimentinha também é meu nome na família, né? Que de repente eu falo aquilo que eu penso e tem coisas que não é de bom agouro falar, né? Aí a minha mãe tem convivido muito comigo depois que meu pai faleceu e aí ela chegou para mim um dia e falou assim: ah, você quer saber? Eu não quero nem saber mais de nada. Daqui para frente eu vou só fazer o que eu gosto, o que eu quero e dizer o que eu penso. Eu, oh, mãe, vai ficar linguaruda, hein? Né? Aí ela deu risada. Falou assim, é verdade, foi tão difícil eu me libertar. Então eu vejo que ela está incorporando cada vez mais a alma dela, tá? E falando, né? E ela fala agora, e ela tem falado mesmo, coisas que antes ela fazia uma média e fazia um elogio de algo que ela estava criticando para fazer média, sabe? Né? Por exemplo, alguém na família isolava alguém. Ela falava assim, ai, mas cada um tem os seus motivos. Agora ela fala assim, mas que merda! A família, um isola o outro, por que que não vai lá e não conversa? Por que que não resolve? Falei, isso mesmo, mãe, isso mesmo. Vai lá e põe pimenta na sopa. Né? E eu vejo assim, às vezes acontece, ela está com 89 anos, mas nunca é tarde, né? Para convidar a alma, tirar ela lá do deserto, recolher os ossinhos dela do deserto, e ela já está soprando aí esse esqueleto. E aquilo que eu já fazia desde criança, e já levei tapa na boca, já fui muito criticada por
só falar o que eu pensava, né? O que era proibido. Mas eu nem sabia que era proibido, aprendi assim, né? Na- nas- Nos tapas da vida, entre tapas e beijos, né? Fui aprendendo que podia, o que não podia, mas acabo derrapando e sendo eu mesma. E então, quando fala assim, né, que ela está recolhendo os ossos, a gente precisa recolher os nossos ossos, né? Precisamos ser nós mesmos, né? Porque a individuação que Jung fala é essa vida autêntica, que é a viver a sua essência, aquilo que você sente por dentro mesmo, e não aquilo que esperam só de você, né? Claro que a gente tem que ser civilizado, cumprir regras e tal, mas você pode cumprir regras e ser civilizado sem perder a alma, ter do seu próprio jeitinho, né? Quem mais? Quem mais pode falar? Eu gostaria Eu que todo mundo falasse. Fala, vou eu, Gi. Oh, vou linda. Fala. Gi é minha prima, viu, gente? Giovana eu que tenho Reco. sobrenome. Cris, eu acho, eu estava relendo aqui, eu acho que essa parte que você acabou de tocar, que é o momento que ela recolhe os ossos, eu acho que Aham. esse momento é o que eu mais me identifiquei na história, sabe? O momento de que da reconstrução em si, né? Eu ando falando muito sobre esse momento de aqui de passar de fase de vida, né? De passar aqui do 40 anos, né? Assim, desse novo momento, dessa nova estrutura familiar também. Eu acho que esse momento da reconstrução é o que mais me chamou a atenção, né? No momento que ela já recolheu os ossos e ela começou a cantar, né? Essa transição, essa aceitação e daí essa parte do cantar, eu acho que a aceitação e dando voz novamente aos sonhos, né? Então é isso que me remeteu nesse trecho, nesse momento, né? Então foi essa o meu sentimento com a história, assim, que aonde eu me identifiquei com a reconstrução, o momento da reconstrução, da passagem de fase e do início do canto. Uhum. Você se sente cantando? Chegou a minha hora. Que linda, né? Mudando de fase, né, Cris? De É. vida. Mudando de fase, e esse momento dessa descoberta, desse renascimento, assim, sabe? Acho que foi isso que mais me chamou a atenção ali nessa identificação com a história, no Sim, brilho é verdade. final. Eu me lembro que quando eu fiz 40 anos, eu estava casada num relacionamento muito tóxico, muito difícil mesmo. Um barba azul, né? Um homem extremamente narcísico e desrespeitoso, e, e eu achava que eu tinha que ajudar ele, porque ele tinha um outro lado, assim, de uma dependência em mim muito grande, que me fez me sentir responsável por ele, né? Então, acho que eu não conseguia ser mais autêntica, porque eu sentia que ele me pedia socorro. Eu escutava dessa forma, mas eu estava escutando errado. Eu estava escutando o que ele me dizia dentro do narcisismo dele. Era uma forma de me capturar. E nessa época,
esses 40 anos foram para mim uma grande libertação. A gente chama de idade da loba, talvez seja até por isso, né? Eu Porque acho que sim, hein? não é uma época que você tem que se recolher no deserto e realmente se reconstruir mesmo e soprar para longe aquilo que não te pertence, né? E ficar com Amém. seu pertencimento próprio, né? E aí eu me separei. Isso foi em 2000 e poucos. Me lembro agora. Conta Foi que com ano eu tinha 40 21. também, Cris? Foi, foi Olha com só, 40. veja só. É. E aí é, eu sofri muito para ter essa atitude, porque eu tive que arrancar de mim essa identificação com a responsabilidade que foi colocada em cima de mim, né? Não só ele, como toda a família dele, que falava assim, Cris, você vai deixar o Júnior? Mas vai ser a morte para ele, que ele morreu esse mês. Vai ser a morte para ele. Você vai deixar ele e ele vai cair num buraco que não vai ter como voltar. Ele viveu ainda mais 20 anos depois. Então não fui eu, não. Mas eu já dizia assim, olha, isso se ele escolher a morte, né? Porque eu estou escolhendo a vida. Se ele escolher a morte, é uma escolha dele. Eu não sou mais responsável. E aí passou menos de um ano, eu comecei a sentir assim, que eu nunca vivia aquilo. Eu vivi 18 anos com ele. Eu nunca vivi aqueles 18 anos. Parece que era uma outra pessoa que eu estava contando uma história de uma pessoa que nunca fui eu. E, e que eu tinha morrido e ressuscitado, e que eu era uma nova vida que nunca tinha, sabe, me casado, né? E então eu fiz o meu libelo e consegui a nulidade do meu casamento. E isso foi assim, para justificar o meu sentimento, porque quando eu estava casada com ele, eu vivia pedindo para o padre fazer uma bênção de casamento, porque eu não me sinto casada. Eu falava, eu não me sinto É? casada. Eu falava para ele, eu não me sinto casada, né, Gi? E, e, recebi várias bênçãos de casamento para você se sentir casada, e eu nunca me senti casada com ele. E aí eu senti que realmente não era a minha história aquela, né? Que eu fui realmente seduzida por uma pessoa muito narcísica e acabei, eu era muito jovem e inexperiente e aí alguém chegou agora, deixa eu pôr aqui para dentro. E então foi uma grande libertação, né? Que eu pude sentir a partir dali que eu jamais trairia a minha alma, né? E, e isso é uma coisa muito libertadora mesmo, né? É como poder ter o meu canto, ter a minha vida, viver, plantar o que eu quiser, se eu quiser, ir aonde eu quiser, né? E levei isso para o meu segundo casamento. Então, o meu segundo casamento é um casamento onde nós temos uma unidade, um sempre sabe do outro, a gente dá notícias um para o outro, mas não temos dependência um do outro, né? Eu construo a minha vida, tanto que no ano que eu me casei, eu fui fazer uma viagem a trabalho para a Rússia, né? Fui sozinha para lá, né? E fui fazendo o meu trabalho em 11 países até chegar lá. Foi uma coisa muito fantástica, a gente não tinha condição financeira de ir os dois, então ele falou, mas você vai, porque é o teu trabalho. Isso foi em junho, a gente tinha casado em fevereiro, né? E quando eu voltei em julho, nós fomos para a lua de mel. Então, veja,
né? Fui fazer um trabalho com todo o apoio dele, coisa que jamais eu poderia fazer no primeiro casamento, né? Eu não ia ali na esquina que ele não fosse atrás me levar, né? Que não ia saber chegar também de certo. Mas a Rússia eu nem sabia onde era e fui, né? Cheguei, cheguei, apresentei meu livro, é, é, foi o segundo livro que eu escrevi, que foi de imaginação ativa, e, e foi muito bacana. Respondi todas as perguntas e participei de tudo lá e foi maravilhoso, né? Fiquei 20 dias viajando. E, e era uma coisa que eu estava assim plena, inteira de alma lá, né? Inteira, inteira. Nada me faltava porque eu estava vivendo uma escolha e um desejo meu. Enfim, acho que é isso, né? Você ter a mulher selvagem junto é você ter uma força anexa, onde você vai farejando e acreditando, porque nós temos no nosso feminino um casamento, uma ligação íntima com a intuição. E se não a atraímos, ela nos eleva, ela nos traz respostas, ela nos mostra, né? Mostra em visões, mostra em sonhos, como falou aqui no texto, né? A gente começa a ter sonhos, começa a ter sinais dessa presença essencial que é a mulher selvagem. E que dentro da imaginação ativa, como eu descrevo no livro, é a parte divina, né? É onde ela é o divino em mim, é o Deus com quem eu dialogo, né? O Deus, mulher, selvagem, natureza essencial. Então, ela é muito mais do que a liberdade, por exemplo, né? Ela é a liberdade, ela é a verdade, ela é a espiritualidade, ela é a conexão comigo, com Deus, com o mundo, com as pessoas, com a presença, né? E, e talvez mais que isso. Mais alguém pode falar, contar a sua experiência? Tem uma pessoa que está escrito usuário do Zoom, não tem o nome aqui. Ah, será que é Adriano? Ah, ali, É ó, a acho Adriana. que é Adriano, né? Se você puder falar com a gente, Adriano, seria bacana. Márcia, quer falar alguma coisa? Eu anotei aqui uma passagem que ela fala assim, né? Que cantava pro lobo e ele voltou a respirar. Isso me chamou a atenção. Aí eu fiquei pensando o que está linkado, né, com o meu momento aqui. Eu vejo que é bem forte nesse sentido de você precisa estar tão conectado ali com a sua essência que para de ter angústias, é o que me ocorreu, né? Porque todo lugar que você vai tem uma exigência. Eu comentei aqui na outra reunião, né? Uma exigência, você tem que estar nesse padrão ou não. E a vida toda eu tentei encaixar com aqueles padrões, as exigências da família. E hoje, quando eu me reúno com Sim, eles, eu sinto que houve já uma libertação sobre isso. Não afeta tanto a minha alma como afetava. Então, eu creio que essa parte que falou respirar é o que eu falo que agora eu respiro, porque eu não tenho mais o que ficar presa, né? Que não tinha aquela consciência disso também. Quando a gente não tem a consciência, né, dessa situação,
você fica ali com uma angústia e não sabe explicar o que é essa angústia. Uhum. Percebi que tem a ver com esse momento mesmo de que eu tô, ufa, agora eu tô fazendo o que eu gosto, o que eu quero, não tenho que dar satisfação para ninguém, de que é assim que eu tenho que fazer ou não, se aprova ou não aprova, porque não tem aprovação, né? Muitas vezes não tem, é só rótulos. Então me veio forte isso de respirar agora, com essa consciência um pouco melhor, né? Temos que ainda uma caminhada, mas confiante de que vai ocorrer essa perder, né, essa angústia aí que tem dessas cobranças, né, que nós temos. Também eu tô também pensando sobre isso, tem a internet, que a gente tem que estar o tempo todo postando, e eu não quero postar, e aí eu fico assim, meu Deus, né? Como que eu vou equilibrar isso aí? Porque tem uma exigência também, profissional até, né? É. Profissional forte também. E aí eu não quero, então eu vou. A gente tem que ficar pensando sobre isso, né? O que me angustia, o que me traz para minha essência, o que eu consigo transformar aquilo em algo que seja agradável para minha alma, alguma coisa assim. Mas acho que já ampliando a mudança da mente, a metanoia, que é mudança de mente, né? De transformação da Sim. nossa mente, né? A gente, como você comentou, que vai fazer com que a gente tome melhores decisões e voltada para que a alma esteja liberta, né? Que a alma não esteja tão angustiada. Para mim foi Isso, mais ou menos isso. isso. Eu acho que essa angústia tem a ver com a força desse mecanismo de mudança, sabe? Porque dói, dói, mas conforme você vai assumindo aquilo que a dor te pede ou canta dentro de você, ou conta para você, né? Essa dor vai aliviando, né? Quando você corresponde aos anseios da alma, ela deixa de esmagar o coração, né? Para soprar a vida, né? Acho que é morte ou vida. Você escolhe morte ou vida. Vida, Uhum, morte ou vida, né? uhum, sim. Metanoia é esse tempo de escolha. Eu vou decidir ficar morta, com a alma morta, adormecida, ou eu vou ver esses anseios ocultos, né? Uhum. Muito bom. Olá, Elas São, boa são noite. meia. Oi? Alguém vai falar? Oi, sou eu, Adriana. Eu estava Oi, sem luz Adriana. aqui em casa. Ah, Adriana, que bom. Que bom que você Eu está estava aqui falando com escutando, a gente. eu estava escutando lá do carro, botei para carregar o telefone no carro. E aqui no Rio, eu moro no Sim, Rio de Janeiro, em Maricá, estava muito vento, ventou demais e estava assustador sim. até. Aí quando É, a luz voltou, eu corri para tomar um banho. Aí você falou assim, Adriana, gostaria que você falasse. Eu falei, não tem condição. O telefone estava lá perto do chuveiro. aham. Ai, saí correndo. Assim, estou muito feliz de estar aqui. A Márcia fez o convite. Sou muito grata, Márcia. E eu Sempre. comprei o teu livro no congresso, né? No congresso Ah, sim, da, Alice. da Lins, né? Foi muito bom aquele encontro lá da gente. Oh, E sim. em relação ao conto hoje, eu já me submeti acho que 3 vezes a esse conto, né? E nunca tinha Aham. vindo. E já vieram várias partes, claro, né? A gente vai mudando, nossa vida vai modificando. Mas hoje Vai. veio a velha louca. Sabe aquele desenho dos Oh, Krugs? Sabe aquele desenho dos sim, Krugs? Que é aquela velha louca que tem um dente só. sim. Só vinha ela na minha cabeça. Quando falou, ela tá no carro pegando fogo com a janela de trás quebrada. Sabe, eu só via Uhum. essa
essa velha ali. Aí eu tô lá no banheiro, tô pensando, falei, por que que só tá vindo essa velha? Eu tô meio louca? Com certeza eu devo estar meio louca, porque tá acontecendo várias coisas na minha vida, eu tô meio doida mesmo. Mas eu falei, mas não é isso ainda, não é isso ainda. Aí fiquei cavucando, né? Aí Aham, veio pra mim o quê? Ela tava, ora ela tava num lugar, alguém dizia que ela tava numa esquina, alguém dizia que ela tava dentro de um carro, alguém dizia que ela tava sei lá onde. E eu tô muito assim, eu tô muito assim, porque eu fui contadora durante 30 anos e eu saí da empresa em dezembro, já fazendo a formação como contoterapeuta. Então, as pessoas assim do meu convívio não sabem onde eu estou direito, porque eu montei também um perfil de contoterapeuta, mas ainda alimento lá uma parte, na parte de licitação, né, de assistente de licitação que dá para eu atuar. Então, hora eu tô aham. aqui, hora eu tô lá. Isso tá me deixando meio angustiada, sabe? Tipo assim, pô, Dan, será que você não tá decidindo? Não tá botando uma reta e decidindo? Você tá aqui e lá ainda? Então, eu Uhum. tô pensando nisso, que eu acho que é meio por aí, sabe? Tô, eu saí de uma profissão, mas ainda não firmei na outra, então eu tô nesse meio do Aham. caminho. Eu acho que é Sim, isso. você está recolhendo os seus ossinhos, né? Para dar o sopro da direção definitiva ali que você está decidindo, né, Adriana? Está Isso, atravessando o É, 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 é é angustiante, fantástico. porque você está numa profissão durante 30 anos, me coloca uma roda de advogados, fiscais de Receita Federal, fiscais de qualquer instância, eu vou ficar de boa ali, eu vou me sentir em casa. Mas agora, eu estou numa nova profissão, né? Estou fazendo psicanálise. É um mundo que eu amo. Eu sou assim, apaixonada pelos mistérios da mente, Sim, pelo desenvolvimento da alma. Mas é uma coisa que eu não domino, né? Então eu fico assim, ainda tá faltando estudar mais alguma coisa. Ainda tá faltando estudar mais uma coisa. Aí isso tá me agoniando, sabe? Porque também eu sei que não é muito por aí. Você, você nunca vai estar 100% preparada, né? sim. Então eu acho que é isso. Acho que é esse meu momento aí mesmo, dessa Krug, dessa velha Krug. Até porque, né, a vida muda, nós mudamos, não somos as mesmas pessoas, então tem que estar preparada hoje, amanhã já acorda despreparada para alguma coisa, a vida sempre surpreende, né? É, E verdade. que bom, senão não teria graça, né? Se a vida não fosse surpreendente, ela não teria graça, Não né? é? É, que bacana. Vamos em frente, né, Adriana? Obrigada, viu, da tua Vamos, participação. vamos em frente. Ô, Mais Cris, alguém? Oi, é a Gi de oi. novo. Posso fazer uma Vixe, observação? claro. Uma- é, é a primeira vez que eu participo né, de uma sala, assim, e uma página e meia da história, e cada um enxergou de um jeito, e cada um Não é? sentiu ela conforme suas lentes. Olha que momento que a gente está vivendo aqui dentro da sala. Que incrível, Olha que sim, rica essa percepção. observação, né? Muito É, legal, né? demais. E quantas mais pessoas a gente vai ver esse conto de várias outras formas e não de formas repetidas, né? Pode ter alguma semelhança, mas não se repete. Então, veja como a vida é surpreendente, né? Como nós somos um mesmo, somos únicos. É a nossa história, né? Magia dos contos, diz Adriana. É A verdade. magia dos contos, como diz a Adriana, né? O conto é mágico, ele nos toca. Muito bem. Mais alguém pode falar? Tem algumas pessoas ainda, Edicleia, Lucênia.
tem mais um usuário de Zoom. Mas tudo certo. Então a gente vai parar por aqui. São 8h30. O tempo que foi pensado foi de 1h30. Então estamos aqui já passando o nosso tempo. São 20h40. Então agradeço vocês. E daqui 15 dias continuaremos. Nesses 15 dias, eu vou colocando algumas análises complementares lá no nosso grupo sobre essa história, tá bom? Então, beijo, boa noite, obrigada. Obrigada, Cris. Beijo. Obrigada, Beijo, obrigada. Beijo, boa Tchau. noite a todas. Boa noite. Tchau. boa Tchau. noite.